sem noção? Tudo bem? Eu espero que sim. Esta é a segunda parte sobre equações do primeiro grau. Nesta videoaula, vamos resolver algumas equações, diga-se de passagem, mais chatinhas. São equações do primeiro grau que contêm distributivas e frações. Antes, peço a vocês que se inscrevam no canal Matemática Sem Noção, para ficar a par de todas as novidades, ok? Sem mais delongas, passa a vinheta. As equações do primeiro grau, que são mais chatinhas, mais trabalhosas para que a gente consiga chegar até a solução, são aquelas que utilizam na sua resolução todos estes passos. Nós temos aqui ao lado uma equação que tem distributiva. Como você sabe se a sua equação tem distributiva? Basta observar se os parênteses aparecem. E não só isso. Além dos parênteses, nós precisamos de um número que multiplique este parênteses, seja do lado esquerdo ou do lado direito. Antes de eu começar aqui, peço a você que pause o vídeo e tente resolver, ok? E aí, galerinha, conseguiram chegar numa resposta? Vamos então resolver aqui a equação do primeiro grau. Bom, você observa que nós não temos frações, então vamos para o segundo passo, que é fazer as distributivas. Se você começou fazendo 3 menos 2, meu querido, minha querida, um abraço, mas você errou. Nós temos que realizar a distributiva pelo menos 2 antes de fazer qualquer redução de termos aqui. Temos então menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes mais 3, menos 6. Agora, da primeira linha para a segunda, eu vou repetir em branco o que não está sendo alterado, né? Então, nós temos aqui o 3 igual a x menos 18. Bom, as distributivas, ou melhor, a distributiva foi realizada. Agora nós vamos verificar se a gente precisa separar os números e as letras. E, na verdade, nós precisamos fazer esta separação, pois, se observarmos a igualdade aqui, as letras e os números, eles estão, entre aspas, misturados nos dois membros. O que a gente faz? A gente faz uma escolha. Ou deixamos as letras todas no segundo membro, ou as letras todas no primeiro membro. Isso vai depender de equação para equação, e é totalmente equivalente, né? Digo, o lado que você escolhe. Eu vou optar por deixar as letras no segundo membro. Faço essa escolha, pois eu vou trabalhar aqui, ó, com o deslocamento do termo menos 2x. Sempre quando fizermos um deslocamento de um termo que é negativo, ele fica automaticamente positivo no outro membro. Isso acontece pois nós vamos somar nos dois lados da equação mais 2x e automaticamente ele desaparece do primeiro membro. Da mesma forma, nós vamos deslocar esse menos 18 aqui, para que ele fique junto com os outros números no primeiro membro. E esse deslocamento é feito somando mais 18 nos dois membros da igualdade. Ele não vai precisar ser representado aqui, pois existe um cancelamento. Então nós temos o seguinte, o 3 não muda, o menos 6 não muda, o igual é só abaixar, e este x também não muda. O que nós temos somando nos dois lados da igualdade mais 2x, este termo mais 2x no segundo membro. E somando mais 18 nos dois membros da igualdade, obtemos aqui mais 18. Agora, a equação ficou muito mais agradável para ser, digamos assim,
do cachorro do mal, para ser realizada. Nós separamos as letras e os números e nós vamos agora reduzir os termos semelhantes. Ou seja, nós vamos juntar as letras e temos uma letra mais duas letras, 3 letras x ou simplesmente 3x. Aqui, juntando os números que são positivos, 18 mais 3, lembrando que o 3 é positivo, pois o sinal não está aparecendo. Então, subentende-se aqui um positivo. 18 mais 3, 21. 21 menos 6 resulta 15. Agora, finalmente, nós vamos para as operações inversas. E você percebe que a operação inversa que nós devemos fazer é aquela inversa da multiplicação, ou seja, a operação que a letra, a incógnita, está sofrendo. Então, nós vamos dividir os dois lados da igualdade por 3. Quando fizermos isso, esse 3, entre aspas, desaparece, pois é cancelado. E ele só aparece dividindo aqui o 15 no segundo membro. Chegando aqui, você corre para o abraço, porque você resolveu a sua equação. A letra ficou isolada no segundo membro. Lógico que você precisa verificar se esta fração ela é uma fração chamada de aparente, ou seja, se você consegue dividir exatamente o 15 pelo 3. Caso contrário, nós deixamos na forma fracionária. Aqui, se você for um bom conhecedor da tabuada do 3, a letra tem o valor 5. E este é justamente o conjunto solução, onde eu vou colocar aqui, ó, solução igual a 5. E aí, entendeu? Neste segundo exemplo, nós temos uma equação com frações e nós vamos sumir com todas elas. Nós podemos fazer isso, pois nós temos uma igualdade, uma equação. Nós precisamos, antes de sumir com as frações, encontrar um múltiplo comum do 6, do 15 e do 3. E esse múltiplo comum não precisa ser o menor deles, ou seja, o MMC. Nós podemos usar, por exemplo, o produto de todos os denominadores. Então, nós podemos fazer 6 vezes 15, 90, 90 vezes 3, 270. Pronto, 270 é um múltiplo comum que pode ser usado como novo denominador. Mas você tem que estar consciente do seguinte: quanto maior o múltiplo, mais complicado de lidar com as continhas que você vai encontrar aí. Eu usarei o menor de todos os múltiplos, ou então MMC. O MMC do 6, do 15 e do 3 é o 30. Então, todas as frações que estão na primeira linha serão transformadas em frações equivalentes às de baixo, só que as frações aqui embaixo terão como denominador 30. Bom, o que você não pode fazer jamais é apenas copiar os numeradores aqui. Voltando ao que eu disse, meu querido, se você fizer isso, um abraço, mas já era. O que você precisa é saber qual o número que você usou para multiplicar o 3 e chegar no 30 e fazer a multiplicação também pelo 2. Nós podemos descobrir esse número mentalmente. Do 3 para o 30, nossa, acrescentou um zero, então multiplicamos por 10. Do 15, para chegar no 30, nós multiplicamos por 2. E do 6 para o 30, nós multiplicamos por 5. Se é muito obscuro como você encontra esse número mentalmente, existe um processo que é justamente dividir pelo de baixo. Então você já deve ter ouvido, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É o mesmo processo que a gente utilizará aqui, tá certo? Então, 3
nós multiplicamos para chegar no 30, 10. E 3 vezes 10 dá 30, para que a gente mantenha a equivalência das frações, 2 vezes 10, 20. Para que a gente transforme o 15 em 30, nós multiplicamos por 2. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, para que eu mantenha a equivalência, 2 vezes x, 2x. E, finalmente, eu multipliquei por 5 este denominador 6 para obter 30. Da mesma forma, eu multiplico o 7, 7 vezes 5, 35. Nós sofremos um pouquinho assim, mas agora a gente se diverte. Sabe por quê? Porque nós vamos cortar todos os denominadores. E nós estamos autorizados a fazer isso, pois nós temos uma igualdade. Então, ó, se todos os denominadores são iguais e eu tenho uma igualdade, eu posso, então, apenas trabalhar com os numeradores. Temos, então, aqui, apenas copiei os numeradores, não me esquecendo da igualdade e do sinal positivo ali, a operação de adição. Agora, nós finalizamos com as frações. Nós não temos distributivas, pois não apareceu parênteses aqui, e vamos para o processo de separar números e letras. Bom, quando você vai separar números e letras, você precisa verificar qual é o melhor custo-benefício, ou seja, o que dá menos trabalho. Nesse caso, dará menos trabalho eu apenas deslocar o 20. E fazemos esse deslocamento somando aos dois membros da igualdade menos 20, com o intuito de cancelar este 20 aqui. Se somarmos menos 20 nos dois membros da igualdade, o 2x permanece 2x, o 35 permanece 35 e esse menos 20 aparece aqui. Agora, nós separamos os números e as letras e vamos reduzir estes termos aqui, ou seja, estes números. Fazendo aqui 35 menos 20, esta operação nos leva a 15. E eu vou agora fazer a operação inversa da multiplicação. Este vezes 2, para que eu consiga cancelar, eu tenho que dividir os dois lados da igualdade por 2. Desta forma, obtemos o x, o 15, e aí este dividido por 2 aqui. Neste caso, se fizermos a divisão 15 por 2, chegaremos em 7,5. Às vezes não compensa você fazer a divisão, pois esta fração, ou resultado, nos leva até uma dízima periódica. Nesse caso aqui, o 2 é um denominador legal. Então, nós chegamos em 7,5. Então, o conjunto de solução é 15 meios, ou então 7,5. Tá certo? Onde eu vou representar aqui no cantinho. Solução igual, vou representar a fração 15 sobre 2. E aí, tudo bem? Voltei ao segundo exemplo para apresentar a vocês uma alternativa para assumir com as frações. Se você não deseja escrever frações equivalentes com o múltiplo comum, você pode simplesmente, depois de encontrar este múltiplo comum, utilizar o princípio multiplicativo. Vejamos aqui. O múltiplo comum que eu usarei continuará sendo o 30. E eu usarei também o princípio multiplicativo, ou seja, eu vou multiplicar os dois lados da minha igualdade por este 30. Não me esquecendo que aqui é uma soma. Então, quando eu fizer a multiplicação, no fundo, eu tenho uma distributiva. E no momento que você distribuir esse 30 por esses dois termos e multiplicar o 30 por esta fração, os denominadores serão cancelados.
Veja que bacana. 30 dividido por 3 resulta 10. 10 vezes 2. Mais 30 dividido por 15, 2. 2 vezes x. E, finalmente, 30 dividido por 6, 5. Levando você à multiplicação 7 vezes 5. Você não precisou escrever as frações equivalentes. E você vai obter aquela mesma linha que nós havíamos conseguido, né, naquela resolução anterior. Veja, 10 vezes 2, 20. 2 vezes x, 2x. 7 vezes 5, 35. E aí, gostou? Chegamos no último exemplo desta videoaula. Nós vamos resolver esta equação de primeiro grau. Eu sei, não é nada agradável olhar para esta equação, mas nós conseguiremos isolar a letra fazendo estes 4 passos aqui. Nesta lousa eu não tenho tanto espaço para fazer as passagens, então você vai ter que me acompanhar no caderno. Chegamos naquele momento que talvez os números não fiquem tão nítidos, mas eu peço a você que continue vendo esta videoaula. Antes, também peço para você visitar o canal da professora Ângela. Este canal, que tem o título Vivendo a Matemática, é um canal que complementa os vídeos do Matemática Sem Noção. Sem dizer que a professora Ângela é toda atenciosa em suas explicações. Vale a pena conferir. Nos vemos daqui a pouco. Vamos então para a última equação desta videoaula. Nestas duas frações aqui, nós temos distributivas implícitas. Elas estão escondidas. Na verdade, estes numeradores que são somas ou subtrações entre números e letras, eles se tornarão distributivas. Então nós já podemos colocar parênteses aqui para preparar esta resolução. Bom, ao invés de escrever as frações equivalentes na segunda linha, nós usaremos o princípio multiplicativo. Então nós vamos multiplicar o segundo membro e o primeiro membro por um número que é um múltiplo comum do 4, do 6 e do 3. Este múltiplo pode ser qualquer um, mas eu utilizarei o menor de todos, né? Então eu vou utilizar o 12. Se você ficou em dúvida, né, como o 12 é obtido, ou seja, por que o menor múltiplo comum do 3, do 6 e do 4 é o 12, deixe nos comentários a sua dúvida, que num futuro próximo será realizado um vídeo sobre este assunto. Bom, o que nós vamos fazer? Então, aplicando o princípio multiplicativo, a igualdade se mantém. E nós faremos bons cancelamentos, porque no momento que a gente multiplicar o 12 por esta primeira fração, o 12 será simplificado por esse 3. E 12 dividido por 3 tem como resultado 4. Esse 4 multiplica o 2x, que é o numerador. Da mesma forma, quando nós multiplicarmos o 12 por esta segunda fração, o 12 será cancelado por este 6. 12 dividido por 6, temos então 2. E esse 2 é o número que nós usamos na distributiva. Fazendo as multiplicações no segundo membro, nós temos 12 vezes 1, e aqui não há cancelamento, temos como resultado 12, e o 12, quando multiplica esta fração, nós fazemos aquele bom cancelamento. 12 dividido por 4 resulta 3, e o 3 é o número que nós usaremos para fazer a distributiva. Mas não se esqueça desse sinal. Esse sinal negativo será levado junto na distributiva. Então aqui a distributiva é feita
usando o menos 3. No primeiro membro, a distributiva é feita utilizando o 2. Bom, fazendo as distributivas e as multiplicações, aqui nós temos 4 vezes 2, 8, 8x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, mais 2. No segundo membro, 12 já está pronto, e agora, muito cuidado, muita atenção, menos 3x e menos 3 vezes menos 3, mais 9. Bacana! Vamos dar uma ajeitadinha nos nossos termos. Nós podemos reduzir esse 8 mais 2x para 10x. O 2 não tem o que fazer, ele é número, não pode ser reduzido com letra. E no segundo membro nós temos o 12 mais esse 9, resultando então 21. Esse menos 3x também fica ele só fica repetido aqui, não tem como reduzir com o 21. Bom, chegamos no momento de separar números e letras. Então, nós vamos deslocar este mais 2 para junto do 21 e esse menos 3x para junto do 10. Nós fazemos isso somando nos dois membros da igualdade, menos 2. Então, nós vamos obter lá no segundo membro, menos 2, e esse mais 2 será cancelado. O 21 praticamente repete abaixo. Este menos 3x, nós também vamos usar o princípio aditivo e vamos somar mais 3x nos dois membros, obtendo assim mais 3x aqui e um cancelamento deste menos 3x. Agora é só reduzir estes termos semelhantes. Nós temos 10x mais 3x, 13x. 21 menos 2, 19. E, finalmente, vamos encontrar o valor da letra quando dividirmos os dois membros da igualdade por 13, obtendo, assim, 19 trezeavos. 19 trezeavos. Aqui nós temos uma fração que não compensa fazer a divisão. A fração aqui obtida é uma fração irredutível e, se nós realizarmos a divisão 19 por 13, vamos obter uma dízima periódica. Então, o resultado já está pronto. O conjunto solução é, então, 19 trezeavos. Ok? Agradeço imensamente a sua visualização. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática Sem Noção e desejo a você um grande abraço. Até mais!